Nosso encontro de hoje vamos continuar a tratar da questão da disciplina. A figura ilustra aí como que a disciplina pode fazer a diferença, mas é só uma referência, né? De fato, a nossa definição de disciplina é uma versão, como nós mostramos no encontro passado, imaterial, né? Uma versão que vai além do significado habitual da disciplina. Lembrando que ela é o terceiro pilar da nossa metodologia, né? É de fato aqui, nós, se formos pensar aí em termos de tirar colunas desse templo, né? É a última que podemos tirar sem que o teto caia, né? Certo? De fato, talvez a mais importante. E essa disciplina, então, que nós estamos descrevendo, nós selecionamos aí algumas reflexões de autores do nosso acervo para ilustrar o porquê que nós precisamos da disciplina, né? Quando a gente propõe isso, muitas vezes, né, as pessoas assumem um papel de rebelde ou de querer discordar, porque para mim isso não funciona, né? E temos aqui então uma série de questões para tratar justamente desses aspectos. O primeiro da nossa lista de hoje é o Zig Ziglar, né, escritor que já citamos várias vezes, um dos pioneiros americanos, né, da autoajuda, e que diz que assim, a maioria das pessoas que fracassam em seus sonhos, né, como consequência não da falta da capacidade, mas por falta de compromisso com o que querem. Isto é, sonhar é relativamente fácil, né? Quase todo mundo tem a capacidade de sonhar o que gostaria de ter, de fazer, de onde gostaria de estar. Para que isso de fato funcione, né? É claro, a gente precisa levar em conta a nossa capacidade, mas saber o que nós sabemos também não é tão difícil, porque isso se dá num instante no tempo, assim como o sonho. Então, vamos elaborar aqui, eu quero tal coisa, e provavelmente aquilo que eu imaginar estará dentro daquilo que eu imagino que eu consigo fazer, né? Indiretamente estarei avaliando minha capacidade. Mas a questão chave é o compromisso com aquilo, né? Se eu quero determinada coisa, sonhei determinada coisa, eu tenho que me comprometer em continuamente trabalhar para que isso de fato aconteça. A grande maioria das pessoas não faz isso. Simplesmente sonha e depois fica chorando, ou reclamando, ou se frustrando porque o sonho não acontece. Complementando essa questão, o Peter Drucker, né, nos ensina que o problema não é a ausência de saber o que fazer, né? O que é para fazer, quase todo mundo sabe. O que falta mesmo é fazer, né? Ter a disciplina necessária ao longo do tempo para que de fato se atinja aquilo que se deseja. E temos aqui uma frase do Ayrton Senna que nos ensina que quando a gente não está feliz, né, isso é ainda mais importante, né? Nesses momentos de dificuldade, muitas vezes a primeira ideia que vem à cabeça, como diz ele, é a tentação do retorno, é voltar para aquela rotina, para aquele status quo, para aquela zona de conforto que alguns chamam, que a gente já conhece. Mas, diz ele, essa é a atitude do fraco. E, obviamente, ao retornar para onde já esteve, não avança. Não só na pista, como na vida, né? E diz ele, então, que nessa situação é preciso mudar. Para a gente conseguir, então, ter essa disciplina, é necessário algum tipo de aquilo que
nós chamamos costumeiramente de motivação. E às vezes a motivação vem pelo medo. Nós temos o hábito de respeitar semáforos vermelhos porque sabemos que se ultrapassarmos seremos multados, né? Então, por medo da multa, a gente obedece. Mas, diz Aristóteles, obedecer apenas pelo medo é próprio das pessoas imaturas, né? No ensino tradicional, nas escolas que se baseiam no modelo que vem da antiga Grécia, as crianças, que são pessoas imaturas, são ensinadas a obedecer pelo medo. Mas, já dizia Aristóteles há 2.300 anos atrás, que as pessoas maduras obedecem pelo amor, porque estão convencidas de que aquela forma de agir é a melhor, né? É isso que nós queremos para a nossa disciplina. E como fazer isso? Bem, temos aqui outro americano, John Maxwell, que mais uma vez diz que querer não é poder. Querer vencer, diz ele, não é suficiente. Temos que passar por um processo de melhoria da gente mesmo. Isso requer paciência, não ocorre de uma hora para outra, requer perseverança, porque teremos dificuldades e teremos que combatê-las, e requer principalmente intencionalidade, né? Quando a gente quer vencer, precisamos de intencionalidade, isto é, estar lembrando o tempo todo que nós temos a intenção de fato atingir aquele sonho. E como parte desse processo, a escritora britânica J.K. Rowling, né, autora da série dos livros do Harry Potter, ela mesma uma pessoa em recuperação de longo prazo, nos lembra que, baseado na experiência pessoal dela, não são as nossas decisões, né, que determinam o que podemos nos tornar, muito mais do que nossas habilidades. A gente imagina muitas vezes que nós vamos atingir determinadas coisas porque temos determinadas habilidades. Mas habilidades nós podemos adquirir, né? Todo mundo aprendeu aqui a fazer coisas ao longo da vida que não nasceu sabendo, né? E nós podemos, em qualquer estágio da vida, fazer um curso e continuar aprendendo novas coisas ou lendo um livro, né? Então, o que precisa, o que é mais importante, diz ela, é tomar a decisão de determinarmos aonde nós queremos chegar, o que nós podemos tornar, né? Ficar limitado às nossas habilidades atuais é, nessa concepção, uma atitude que não leva ao sucesso. Outro aspecto do porquê da disciplina vem desse lembrete do Marvin Minsky, um cientista americano falecido poucos anos atrás, que nos lembra que se a gente tiver um conjunto de ideias desordenadas, né, isto é, a nossa disciplina não estiver funcionando na hora que a gente define os nossos sonhos, é muito fácil criar coisas ruins, né, porque a gente sempre é movido pelas boas intenções. Mas, como diz o ditado, tem um certo lugar que está lotado delas, né? Não precisamos exagerar nesse ponto, mas precisamos admitir que, sem disciplina, a chance de criar coisas que não são boas é muito maior. É isso que ele nos está lembrando. Ao longo do caminho, nós vamos enfrentar dificuldades e diz o Henry Ford que essas dificuldades ou obstáculos muitas vezes nos parecem coisas aterradoras quando a gente as enxerga pela primeira vez. Mas a gente precisa então redobrar
o nosso esforço, a nossa intencionalidade para que nesses momentos a gente não se afaste daquilo que nós escolhemos como nossa meta, nosso sonho, nosso destino na vida. E para isso, então, temos agora 2 conselhos positivos, né? O primeiro deles é do Walt Disney, que nos lembra que não importa o que você decidir fazer, faça sempre bem feito. Tão bem feito que quando as pessoas te virem fazendo, elas queiram voltar e ver você fazer de novo. E queiram trazer outros para mostrar o quão bem você faz aquilo que faz. Não se trata aqui de promoção pessoal, mas de fazer as coisas de tal forma que a ação por si própria, né, ela acabe tendo esse efeito cascata. Obviamente os filmes dele são um belo exemplo disso, mas a gente pode levar isso para muitos outros cenários. E por falar em outros cenários, né, temos aqui no cenário esportivo Papa Bear, um treinador de basquete famoso americano, que nos lembra que ninguém que deu o seu melhor se arrependeu. Quando o time entra em campo e o treinador exige que cada um dê seu melhor, a vitória pode vir ou não, mas ninguém fica arrependido de ter dado o seu melhor. Quando a gente não dá o nosso melhor no esporte, e aí é claro, a vitória não vem, muitas vezes a gente se arrepende. É a situação que nós devemos então evitar. Nesse conjunto então de reflexões, temos aqui para fechar uma do escritor francês Gustave Flaubert, que diz que o sucesso, que foi a palavra com a qual nós começamos hoje, é uma consequência e não um objetivo. O objetivo é aquilo que, específico que nós sonhamos, né? Aquele nosso destino. Nós teremos sucesso se a gente chegar lá. Ele será uma consequência do nosso caminho bem traçado, bem percorrido, né? Pulando ou desviando dos obstáculos, e quando atingido, então, podemos falar que tivemos sucesso. Então fica o lembrete aí. Ter sucesso na vida não é objetivo de ninguém. Nós precisamos definir nossos objetivos e, ao atingi-los, então, teremos sucesso, não só uma vez, mas muitas vezes na vida. Né? Porque nós podemos definir não apenas um objetivo, como diz a frase, mas vários, seja ao mesmo tempo ou um depois do outro.